Imagine que o fim do mundo não é uma explosão repentina, mas uma marcha lenta de 4 cavaleiros, cada um trazendo caos e destruição. Mas quem são eles? E qual deles já está aqui entre nós? A Bíblia nos alerta sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, figuras enigmáticas que simbolizam o início do fim. Eles trazem guerra, fome, peste e morte. Mas será que eles já estão atuando? E o que cada um deles realmente representa? Prepare-se para descobrir verdades que podem mudar a sua visão sobre o que está por vir. Há algo profundamente inquietante sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse que talvez você nunca tenha parado para considerar. Eles não são apenas personagens de uma história antiga ou figuras simbólicas de uma profecia distante. Não, eles representam algo muito mais próximo de nós do que gostaríamos de admitir. O que torna tudo isso ainda mais assustador é que, embora essas figuras estejam tão conectadas aos acontecimentos dos últimos dias, muitos simplesmente não conseguem ver os sinais. É quase como se estivéssemos cegos para o que está acontecendo ao nosso redor. Mas por que isso acontece? Porque, em meio a tantas crises e catástrofes, as pessoas ainda não reconhecem o avanço desses cavaleiros. Seriam eles apenas um mito, uma metáfora criada para assustar? Ou será que eles já estão cavalgando entre nós, e simplesmente não estamos percebendo a extensão de seu impacto? A verdade é que, ao longo dos séculos, a humanidade se acostumou com o caos. Guerras, fomes, pestes, todos esses eventos são tratados como parte da história, como se fossem apenas capítulos sombrios em uma longa jornada de progresso. E é exatamente isso que nos impede de ver o perigo iminente. O Apocalipse não acontece de uma vez. Ele não começa com um estrondo, uma explosão de destruição repentina. Ele se aproxima lentamente, quase imperceptivelmente, e é aí que reside a sua ameaça. Imagine uma tempestade. Você vê as nuvens escuras se aproximando no horizonte, mas, ao invés de buscar abrigo, você continua sua vida como se nada estivesse acontecendo. Você acredita que é apenas uma chuva passageira, que logo vai embora. Mas, de repente, as rajadas de vento começam a derrubar tudo ao seu redor, as inundações tomam conta das ruas, e você percebe que subestimou a força da tempestade. É assim que os cavaleiros do Apocalipse operam. Eles não anunciam sua chegada com fanfarras, mas com sinais sutis que poucos conseguem interpretar. E se eu te disser que esses sinais já estão por toda parte, que a humanidade está caminhando para o precipício, enquanto a maioria de nós continua distraída com as trivialidades do dia a dia? Pense nas guerras intermináveis que consomem o mundo, nos conflitos internos que dilaceram nações inteiras, famílias, indivíduos. Pense nas crises econômicas, nas desigualdades que deixam milhões na miséria enquanto poucos desfrutam de abundância. Pense nas doenças que devastam populações inteiras, nos desastres naturais que parecem se intensificar a cada ano. Esses eventos não são apenas tragédias isoladas. Eles são as pegadas dos cavaleiros, marcando o chão enquanto avançam em nossa direção. Mas por que não percebemos? Talvez seja porque a humanidade, em sua arrogância, acredita que sempre poderá controlar seu destino. Que, com ciência, tecnologia, acordos políticos, podemos superar qualquer adversidade. No entanto, esses cavaleiros não podem ser domados pela vontade humana. Eles representam forças além do nosso controle. A guerra, a fome, a morte, todas essas realidades são inescapáveis, e os sinais de sua chegada estão se tornando cada vez mais claros. O problema é que, enquanto estamos ocupados com nossas próprias preocupações, não conseguimos enxergar o quadro maior. Estamos tão imersos no presente que esquecemos de olhar para o que está por vir. E é isso que nos coloca em perigo. O mundo está se fragmentando, e a marcha dos cavaleiros só acelera. A questão é: o que estamos fazendo sobre isso? Continuaremos cegos para os sinais até que seja tarde demais, ou vamos começar a reconhecer o que está acontecendo ao nosso redor? E se os cavaleiros já estiverem aqui, cavalgando entre nós? Será que temos coragem de enfrentá-los, ou vamos simplesmente continuar ignorando sua presença até que a destruição seja inevitável? Essa é a verdadeira questão. Porque se os 4 cavaleiros estão, de fato, entre nós, a batalha já começou. E a humanidade, distraída e cega, pode já estar perdendo essa guerra sem sequer perceber. Vamos começar com o primeiro cavaleiro, o que monta o cavalo branco.
Ele é o mais enigmático dos quatro, muitas vezes interpretado como um símbolo de conquista. Mas uma conquista à custa de quê? Algumas interpretações sugerem que ele representa o anticristo, vindo não com violência direta, mas com promessas de paz e prosperidade, enganando nações inteiras com falsas esperanças. Pense nos líderes carismáticos que surgem em momentos de crise, prometendo resolver os problemas do mundo, mas que, na realidade, só ampliam o caos. Pense nas negociações de paz que parecem resolver um conflito, apenas para plantar as sementes de outro. As guerras silenciosas, aquelas que se travam nas mesas de conferência e não nos campos de batalha, podem ser as mais perigosas. E o Cavaleiro Branco, esse conquistador disfarçado, pode já estar entre nós, escondido sob uma capa de boas intenções. Mas será que o enxergamos? Ou estamos sendo iludidos por suas promessas? Agora, o segundo cavaleiro, o que cavalga o cavalo vermelho, é mais fácil de identificar. Ele traz a guerra em suas mãos, e sua presença parece óbvia no mundo em que vivemos. Todos os dias somos bombardeados por notícias de conflitos, guerras entre nações, rebeliões civis, batalhas por território e poder. No entanto, a guerra desse cavaleiro não se limita apenas às fronteiras geopolíticas. Ela acontece dentro de nós, dentro das nossas casas. As divisões entre famílias, amigos, comunidades, alimentadas por ideologias, ódios e intolerâncias, são igualmente devastadoras. As guerras não são mais travadas apenas com armas e soldados. Elas estão no coração de todos que vivem em conflito consigo mesmos e com os outros. A fúria desse cavaleiro vermelho está em cada esquina, em cada briga, em cada coração que alimenta o ódio. E muitas vezes, ele já ganhou a batalha sem que sequer percebêssemos que estávamos lutando. O terceiro cavaleiro, aquele que cavalga o cavalo preto, carrega em suas mãos uma balança. Ele representa a fome. Mas não apenas a fome física de pão e água. Ele representa a fome de justiça, de dignidade, de igualdade. Em um mundo onde alguns têm demais e muitos têm tão pouco, a balança desse cavaleiro está desequilibrada. Pense nos milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza, enquanto outras nadam em riquezas. Mas essa fome não é apenas material. Há uma fome espiritual, uma fome de significado, de paz interior. Tantas pessoas, especialmente em sociedades onde o material é abundante, sentem um vazio que não conseguem preencher. Elas buscam desesperadamente algo que traga sentido às suas vidas, mas nunca encontram. O Cavaleiro Preto está em ação, não apenas nos países mais pobres, mas também nos corações daqueles que têm tudo e, ao mesmo tempo, nada. Esse cavaleiro está presente nas filas de fome, nos olhos dos desesperados, e no desespero silencioso dos que vivem em abundância, mas carecem de propósito. E então chegamos ao quarto cavaleiro, aquele que todos temem. O que monta o cavalo pálido, a morte. Ele é seguido pelo inferno, e sua sombra se estende por toda parte. A morte não discrimina. Ela vem para todos, seja rico ou pobre, jovem ou velho. E, no entanto, quantos de nós realmente nos preparamos para o inevitável encontro com ela? Vivemos como se a morte fosse algo distante, uma possibilidade remota, quando na verdade ela caminha ao nosso lado todos os dias. Pense nas doenças que se espalham, nos desastres naturais que ceifam vidas sem aviso, nas tragédias que acontecem de repente. Cada perda de vida é uma lembrança de que a morte está sempre presente, à espreita. E o que fazemos? Continuamos nossas vidas como se ela fosse uma intrusa, uma anomalia, em vez de reconhecer que ela é parte da jornada de todos nós. A morte nos segue de perto, e a cada dia que passa, estamos mais próximos de seu toque frio. No entanto, muitos preferem ignorar os sinais. Será que estamos prontos para o encontro com esse cavaleiro pálido? Ou estamos vivendo como se pudéssemos escapar de sua chegada inevitável? E agora você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com você? Será que já é tarde demais para mudar o curso do que está por vir? A realidade é que os cavaleiros estão em movimento, e cada evento global, cada crise, é como uma pegada marcando o avanço deles. As evidências estão por toda parte, mas nem tudo está perdido. A Bíblia não só nos alerta sobre esses tempos, como também nos oferece esperança. Ela fala de redenção, de um caminho para escapar do caos que os cavaleiros trazem. A pergunta é: o que faremos com essa verdade? Vamos ficar de braços cruzados,
esperando o apocalipse se desenrolar diante de nós? Ou vamos agir, buscar a Deus e encontrar paz antes que seja tarde demais? Os 4 cavaleiros do Apocalipse não são apenas figuras simbólicas de uma profecia antiga. Eles representam as crises reais que vivemos hoje, a conquista disfarçada de boas intenções, a guerra que divide nações e corações, a fome de justiça e de propósito, e a morte que caminha ao nosso lado. Essas forças estão em ação ao nosso redor, e seus sinais são claros. Mas, apesar de tudo, ainda há esperança. A Bíblia nos oferece não apenas alertas, mas também a promessa de paz e redenção. O chamado para cada um de nós é claro: reconhecer os sinais e buscar a verdadeira esperança que só pode ser encontrada em Deus. Se esta mensagem falou com você, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Juntos, podemos refletir sobre os tempos em que vivemos e nos preparar para o que está por vir.